Eu vou contar para vocês a história da criação do Zé Gotinha. Era ano de 1986. Então o Brasil assinou um compromisso com as Nações Unidas de erradicar a polio até 1990. Então eles me convidaram para criar uma logomarca. Uma logomarca para colocar nos papéis de carta, nos envelopes, né? Toda a correspondência que circulasse sobre aquele acordo teria essa logomarca, uma forma de identificar, né? Mas eu abri os olhos quando eu vi que era uma campanha de erradicação da polio, coisa e tal. Eu pensei que eu poderia criar um personagem, né? Embora essa não tenha sido a encomenda do Ministério, mas eu criei um personagem que ele é formado, né, por duas gotinhas, e ele caminhava em cima dos anos que o Brasil tinha para poder erradicar a polio, ou seja, de 1986 a 1990. Né. Quando eu mostrei esse personagem no Ministério, eles não gostaram. Disseram, não é isso que nós queremos só uma logomarca para colocar nos envelopes. E eu não posso trabalhar, o Ministério da Saúde não pode usar fantasia para divulgar campanhas de erradicação de polio ou de qualquer outra vacina. Tudo bem, então vamos gostar da logomarca como estava, e eu continuei então insistindo nessa possibilidade de fazer esse personagem ser o principal protagonista das campanhas de polio. Como eu estava trabalhando pelo Unicef, né, e o Unicef lá trabalhava na época um oficial de comunicação chamado Salvador Herência, e ele gostou muito do projeto. Então eu disse assim, Darlan, você vai fazer o seguinte, você vai a todos os estados brasileiros, né, e você vai falar sobre o seu projeto. E você aproveita e você faz uma oficina de comunicação, né, para ensinar as vacinadoras, os profissionais de saúde, como fazer um cartaz para poder divulgar uma campanha de polio, ou divulgar um bloqueio, essas coisas que um posto de saúde precisa de comunicar para o pessoal que mora em volta. E eu tinha feito o personagem, né, assim, de uma forma muito simples. Ele não tinha as mãozinhas, né, era só o bracinho, o pezinho, ele tinha as perninhas, mas não tinha o pezinho, porque eu queria que qualquer pessoa pudesse desenhá-lo e qualquer pessoa pudesse fazer um cartaz. Esse tipo de cartaz que eu acabei de falar, que era uma necessidade do posto de saúde. Durante um ano, eu fui de estado em estado, no final de semana, montando essas oficinas de comunicação com o pessoal da vacinação. E continuei junto com o Ministério tentando fazer com que eles aceitassem o personagem. Aí houve um passo, tá bom, você pode utilizar o personagem para poder ilustrar material gráfico sobre a vacinação. O personagem foi criado em 86, já era 87. Em 87 eu consegui que aquele bonequinho andando, que estava em cima da logomarca, fosse animado. Então quando terminava o filme, o bonequinho andava e falava, até 1990 o Brasil erradicará a polio aqui no país. Aí eu fiz a seguinte proposta ao Ministério: que tal se eles fizeram uma campanha para incentivar as crianças a dar um nome para o personagem? Aí a gente vai ver se o personagem tem ou não carisma suficiente para poder estrelar as campanhas de vacinação. A grande alegação do Ministério é que ele não poderia correr o risco de uma campanha que tem um custo muito alto, que ela não chegasse a 96% de crianças vacinadas até 5 anos. Porque o custo seria muito grande para você refazer o filme, refazer toda uma campanha que é uma mobilização nacional, né? Então nós fizemos um filmezinho, né, e vieram 11 milhões de cartas. Foi realmente uma avalanche de cartas. E grande parte das crianças colocaram o nome de Zé Gotinha. Juntamos tudo aqui em Brasília e fizemos um sorteio. E aí uma criança de Brasília foi contemplada, o prêmio era uma casa e uma carreira de poupança, era um bom prêmio, né? Mas mesmo assim o Ministério disse, não.
Então nós vamos fazer os filmes de comunicação só para vacinação de rotina. E aí fizemos uma série de 5 filmes para vacinação de rotina, quando finalmente em 1988 o Zé Gotinha estreou chamando as crianças para vacinação contra a polio. Foi um sucesso. Pela primeira vez as campanhas atingiram, na primeira fase, 96% de crianças vacinadas. E daí para frente foi uma história de sucesso, né? Em 94 eu criei a família do Zé Gotinha, né? Então o Zé Gotinha passa a vacinar, a representar todas as vacinas. O Zé Gotinha passa a ser o símbolo do Programa Nacional de Vacinação. E mais, com a criação da família, o Zé Gotinha passa a ser símbolo de atenção à criança, desde da concepção até ela se tornar um adolescente. Então fizemos um filme com a mãe do Zé Gotinha, dando a luz ao irmãozinho do Zé Gotinha. O Zé Gotinha, inicialmente, ele tinha uma forma, assim que eu chamava de elemental, porque ele era a vacina. Então, embora ele não tivesse mão nem pé, mas se ele precisasse, a mãozinha aparecia. Se ele precisasse de chutar uma bola, o pezinho aparecia, né? Então ele era um multiforme, né? Ele era um ser que voava, atravessava a parede, né? Ele era um ser assim elemental, né? Não sei se explica, mas era assim que eu chamava. Quando o Zé Gotinha precisou de ir ao posto de saúde, aí eu criei a forma humana do Zé Gotinha. Aí já era um boneco de pelúcia, com mãozinha, com pezinho, né? Mais ou menos como a história dos super-heróis. Em 1994, eu me aposentei do serviço público, mas continuei colaborando com as Nações Unidas, principalmente com a Unicef, por mais 15 anos. Desse período eu destaco a campanha de erradicação da polio em Angola, que eu fiz para a OMS de Genebra, e a campanha de micronutrientes, que eu fiz para a Unicef de Nova York. Além disso, fiz dezenas de livros infantis, cartazes, jogos. Foi, sem dúvida, um dos trabalhos mais importantes da minha vida. O Zé Gotinha, depois de 35 anos, é o personagem, o símbolo do governo federal em desenho animado, que mais tempo esteve presente na mídia brasileira. Mas, com certeza, ele está presente no imaginário de todos os brasileiros. E agora o Zé Gotinha é o símbolo do SUS,